Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Químico. Na aula de hoje nós vamos estudar um caso especial de ligações covalentes. Meu nome é André Oliveira e eu tô te esperando. Vem! Então vamos lá, meu aluno. Na aula anterior nós estudamos as ligações covalentes. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar um card aqui para que você possa ir assistir a aula e voltar aqui para estudarmos esse caso especial. Então naquela aula nós estudamos que as ligações covalentes, elas acontecem entre ametais e ametais, onde esses elementos envolvidos nessa combinação apresentam uma tendência natural de receber esses elétrons. Certo. Na aula de hoje, nós vamos estudar um caso especial dessas ligações chamadas de ligações coordenadas, que antigamente nós chamávamos de ligações dativas. Então, as ligações coordenadas, elas vão estabelecer um compartilhamento entre esses elétrons. Então, eu tenho aqui o carbono e o oxigênio formando o monóxido de carbono, onde o carbono apresenta 4 elétrons na última camada e o oxigênio 6 elétrons na última camada. Ambos vão ganhar estabilidade respeitando a teoria do quinteto, que estabelece que o elemento fica estável com 8 elétrons na camada de valência. Então aqui, o carbono, como tem 4 elétrons, ele precisa receber mais 4, ele precisa ficar estável com 8 elétrons. O oxigênio, em contrapartida, já apresenta 6 elétrons e precisa ficar estável com mais 2. Então aqui vai acontecer o compartilhamento natural dos elétrons. Então aqui o carbono vai compartilhar um par de elétrons, vai compartilhar aqui outro par de elétrons. Então o oxigênio, que já tem 6 elétrons, compartilha 2, ficando estável com 8 elétrons. Em contrapartida, o carbono, que só tinha 4, ficou agora com 6, porque compartilhou aqui 2 elétrons do oxigênio. Ou seja, o carbono ainda não está estável. Ele ainda precisa receber 2 elétrons para ficar com 8 na camada de valência. É aí que vai entrar o caso especial. Então, como o oxigênio ainda apresenta elétrons livres, há a possibilidade, após a estabilidade aqui do oxigênio, dele emprestar aqui um par de elétrons, ou melhor, dele compartilhar um par de elétrons sem alterar aqui a sua estabilidade. Então eu tenho aqui o carbono com os 4 elétrons aqui de bolinho, os 4 elétrons naturais dele, os 2 compartilhamento aqui com o oxigênio, formando aqui as ligações covalentes. E a deslocalização aqui eu coloquei para que você perceba bem, olha. O X aqui são os elétrons do oxigênio. Então eu tenho aqui 2 elétrons do oxigênio compartilhando aqui com o carbono. Quando a gente faz a contagem, né, então eu tenho aqui 4 bolinhas, 4 elétrons do carbono, 5, 6, 7, 8. Então, nesse caso, o carbono ele ficou estável com 8 elétrons. O oxigênio, que tinha 6, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficou estável com esse compartilhamento aqui de 2, justificando aqui o monóxido de carbono. Então, as ligações, a representação dessas ligações, ela não se dá mais através daquela setinha, que antigamente a gente colocava aqui, ó, uma setinha. Hoje em dia não precisa mais, basta que você faça aqui a ligação. Então aqui, olha, eu tenho aqui a ligação coordenada e as outras ligações covalentes. Então vamos tomar aqui o segundo exemplo. Vamos mostrar aqui a estruturação das ligações do dióxido de enxofre. Então, como sabemos, o oxigênio ele é da família 6A e então ele tem 6 elétrons na última camada. O enxofre também é da família 6A, ficando com 6 elétrons na última camada. Ambos precisam ficar com 8 elétrons na última camada. Então, aqui vai acontecer o compartilhamento aqui de 2, porque ambos têm 6 e precisam ficar com 8.
Então, o oxigênio 678, o enxofre 678. Os dois ficaram estáveis, mas eu ainda preciso fazer uma ligação aqui com o oxigênio. O oxigênio também tem 6 e também precisa ficar com 8. Então, é nesse momento que o enxofre, que ainda apresenta 2 pares de elétrons livres, tem a capacidade de emprestar, ou melhor, de compartilhar um par de elétrons. Então, se ele tem 6, o enxofre compartilha um par de elétrons com o oxigênio. Dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui o oxigênio compartilhando os 2 elétrons, ganhando a estabilidade. E esse X aqui, ó, X e X, são os pares de elétrons compartilhados do enxofre. Então, nesse momento aqui, esse par de elétrons vai estabilizar o segundo oxigênio com o par de elétrons livres do enxofre. Vamos estudar depois a geometria das moléculas, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse par de elétrons, ele aplica uma repulsão nessas ligações aqui, gerando uma geometria angular. Mas vamos deixar isso para depois. Então, a fórmula estrutural do dióxido de enxofre não apresenta mais aquela setinha indicando aquela ligação dativa, que não se usa mais esse termo. Então aqui eu tenho a ligação dupla e eu tenho aqui aquela representação do compartilhamento dos pares de elétrons. Viu só como é simples o estudo das ligações covalentes? Agora aproveita, pega os exercícios que você achar por aí e aplica. Pratica mesmo. Mas se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários, terá uma satisfação imensa em te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau!